Deus, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Vou pregar sobre uma passagem muito conhecida. Gênesis, capítulo de número 11. Gostaria de dividir essa palavra com você. Gênesis 11, a partir do versículo de número 1, que fala sobre a Torre de Babel. Amém, irmãos? Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície de Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E usavam os tijolos em lugar das pedras e o piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade como uma torre que alcance os céus. E assim será o nosso nome. Será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse: eles são só um povo e falam só uma língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para não entenderem mais uns aos outros. Verso de número 8. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou para toda a terra. Amém? Deus, nós te agradecemos, Senhor, por termos chegado em proteção na tua casa. Aqui já louvamos o teu nome e agora nós damos, meu Pai, a abertura para o Senhor ministrar ao nosso coração. Fala conosco, meu Pai, pela tua palavra. Que essa semana que se inicia, apresentando na tua presença, Deus, nós queremos começá-la, meu Pai, sendo e alimentados com a tua bênção e a sua palavra. Fala ao nosso coração e ministra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui Gênesis já é muito conhecido por nós, essa passagem da Torre de Babel. No capítulo de número 11, está falando aqui na narração ainda dos primeiros povos na Bíblia. E aqui poucas pessoas foram citadas até o momento, antes desse período em que nós narramos aqui sobre a Torre de Babel. E a Torre de Babel, ela tem um papel fundamental, que é pautado, uma história por trás dela, uma lição muito grande, e a qual nós podemos olhar e aprender até hoje. E todas as vezes que eu prezo em falar da palavra de Deus, e olhar da palavra de Deus, ou ministrar, ou ouvir a palavra de Deus, eu abro ela, eu falo dela, ou eu escuto ela com as lentes daquele que precisa ser ministrado. Eu não quero apenas ouvir a palavra porque não tenho o que fazer em casa e venho à igreja e eu vou ouvir uma pregação. Não, eu quero que a palavra faça diferença na minha vida. Eu quero que a palavra realmente ela possa me incomodar. E eu espero que com a lição aqui da Torre de Babel, por mais que seja simples o texto, por mais que seja muito conhecido por nós, essa noite nós possamos ser desafiados pela palavra do Senhor. Ser assim, olha, eu preciso realmente, eu quero me enxergar na minha vida aí, e eu quero nessa semana que se inicie colocar em prática tamanhas palavras que Deus tem ministrado ao meu coração. Então, olhando aqui e extraindo do texto, do contexto aqui histórico, nós vimos aqui como foi narrado, o povo se reunira, alguns povos estavam reunidos ali, e ali a linguagem era uma só, era apenas um que se falava, apenas um idioma, e ali eles tiveram uma ideia, eles falaram assim: olha, nós vamos nos unir e vamos fazer tijolos, vamos queimar eles, e nós vamos construir uma torre, e que essa torre, cujo topo alcance até os céus. Hoje nós já temos uma ideia clara de qual é a distância do céu e da lua para nós, né? Mas naquela época dificilmente eles teriam a informação que nós temos hoje, de achar que eles estavam apenas uns 2 quilômetros de distância do sol e da lua. Acho que não deve ser tão longe assim, né? Olhando para a lua a gente acha que não é tão longe, né? Olhando para o sol talvez é mais perto ainda, né? E aquele povo ali falou assim: olha, vamos lá, vamos lançar esse desafio. E vamos. E eles pautados com esse desafio, com esse objetivo, eles que vinham de uma história recente, de um dilúvio, em que eles não estavam conseguindo assimilar ainda nem o dilúvio na vida deles. É como se a gente estivesse falando agora da pandemia, saindo de pandemia, né? De modelos novos de pandemia,
como nós vamos conduzir a nossa vida pós-pandemia. E ali eles estavam vindo com a mesma história parecida que foram afrontados os cidadãos da terra com o dilúvio. E aí, será que vai vir outro dilúvio? O que será que vai acontecer? Será que a terra vai ser dizimada novamente? Será que esse Deus vai fazer isso novamente? E aí tinha aquela conversa, e eles, no seu coração, então, pautado por um homem que não está mencionado aqui, no capítulo anterior é mencionado ele, que é chamado de Nimrod. Ele é bisneto de Noé. E esse homem foi um homem mencionado na Bíblia, que diz que ele era um valente, um homem corajoso, um caçador. Um homem que as pessoas olhavam para ele e chegavam até a adorar a ele. E esse Nimrod, ele à frente desse povo, dessa nação, ele toma a frente desse povo e lidera esse povo para alcançar um objetivo, para alcançar e fundar uma torre que chegue até o céu. Então, somente aqui eu aprendo algumas lições, das quais eu quero dividir com você. Amém? Eu separei aqui 6 pontos para a gente ficar aqui bem entendido, para que nós possamos sair daqui, apegados com a palavra do Senhor. O primeiro ponto que eu separei aqui é quanto que uma desobediência confronta a vontade de Deus na nossa vida. E por que desobediência, que é o primeiro ponto, como eu coloquei? No livro de Gênesis, 2 capítulos para trás, no capítulo de número 9, quando Deus embarca a arca ali na terra, e ele vai falar com Noé, ele fala assim para Noé: Noé, desce agora da arca, vai fecundar a terra, espalhem pela terra, crescei, multiplicai, e por onde vocês forem, ali estarei com vocês, porque Deus agora fizera uma aliança com Noé. E agora, o povo tem uma aliança, o povo agora tem a palavra de Deus, o povo agora tem a garantia do próprio Deus, que o que ele tinha que fazer, ele fez. E no capítulo de número 9, ele fala assim, dispersa pela terra. E 2 capítulos à frente, nós vemos que o povo, em vez de dispersar pela terra, eles se reuniram e quiseram ficar ali, ainda receosos com os episódios que eles acabaram de viver, do dilúvio, e não quiseram cumprir a vontade e a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi não acreditar totalmente no que Deus dissera para eles falar. Um Deus que tem aliança conosco. E você sabe que a aliança, ela é redonda, porque ela não tem fim. E a aliança de Deus com os homens não tem fim. Deus não nos chama para nos deixar no meio do caminho. Deus não trabalha na humanidade para deixar eles... esse aqui ficou sem querer no meio do caminho, não me atentei a esse. Ele não faz isso. Quem faz isso é o homem que não leva o seu compromisso até o final. Quem faz isso é o homem que se esquece de alguém na sua jornada. Deus não se esquece de ninguém. Por isso é uma aliança, e ele fez aliança com Noé. Falou, esse povo é meu, vão pela terra, cresceis, multiplicais, e eu abençoarei, e vocês viverão uma vida abençoada. E eles, desobedientes, se retraíram, se recolheram, e quiseram construir uma torre, cujo corpo atingisse aos céus. Claro que agora, com a ideia, e por trás da ideia, para aqueles que ouviam, seria até nobre. Nós não vamos, o dilúvio não vai mais nos alcançar. Se a torre for até os céus, se vier as águas, não sobem até a torre, então nós estamos protegidos. E além disso também, o nosso nome será e terá destaque por todas as outras e as demais gerações. E ali o povo ficou desobediente à palavra do Senhor. E aí o outro ponto que nós vimos aqui, que eu poderia numerar agora para você como ponto número 2, que é como nós, seres humanos, assim como lá na Torre de Babel, e assim como nos nossos dias de hoje, nós trocamos a vontade de Deus com tanta facilidade. É impressionante. O povo que acabaram de ver tudo que aconteceu, o povo que acabaram de experimentar tudo que viu, agora eles trocam a vontade de Deus por a de um líder que não era expressada e não concretizava aquilo que Deus queria na vida deles. E aí nós vemos em toda a história da Bíblia, quantas pessoas que menosprezam e trocam com facilidade as coisas de Deus por objetivos que lhes são apresentados na vida, que Deus não lhe disse nada. É triste isso. Quantas pessoas você não conhece que já veio à igreja, já serviu ao Senhor, mas não está servindo mais?
trocou a Deus por alguma coisa, por algum motivo. Um prato de lentilha. Emprego. Não posso ir à igreja por causa de emprego. E aí sempre tem alguma coisa para se falar. E sempre dando a desculpa de alguma coisa que aconteceu na sua vida. Um Deus que não merece ser tocado por nada e por ninguém. Tem um irmão lá na igreja que a gente até brincava com ele, né? E o irmão congregava lá com a gente, o irmão chegou jovem, adolescente, que nem nós, assim, né? E ele foi para a igreja, e a gente sempre precisa de gente no louvor, gente para ajudar, né? Sempre precisamos. E a gente falava assim para ele: ô irmão, aprende a tocar um instrumento. Ele falou: não, vou aprender. E ele sempre falou isso: eu vou aprender a tocar o instrumento. Só que eu preciso estudar para me passar no vestibular. Então eu não tenho tempo para estudar para passar no vestibular. Eu falei: mas que uma coisa tem a ver com a outra, né? A gente já não conseguia entender. Mas a gente sempre brincava: e aí, quando você vai passar no vestibular? E aí ele foi vivendo a vida dele, e ele passou no vestibular. Deu tudo certo, ele passou no vestibular. Eu falei: agora você vai tocar o instrumento, né? Aprender o instrumento para ajudar a gente? E ele falou assim: não, é que agora, tá difícil lá a rotina, porque eu não ia na faculdade, agora a faculdade está me tomando tempo. E eu não posso demandar tanto tempo para me aprender o instrumento. E aí começou as provas, começou um ano a ficar mais difícil que o outro na faculdade, e foi indo, e aí passou 1 ano, passou 2 anos, 5 anos, e a gente sempre brincava com ele: e aí, agora quando vai acabar a faculdade? E depois da faculdade, ele arrumou uma namorada, e depois da namorada, ele falou que agora estava precisando trabalhar demais para comprar a casa própria. E depois da casa própria, veio o filho dele. E hoje ele não está mais na igreja, ele não aprendeu. Qual é a lição prática que nós vimos aqui na Torre de Babel e que nós queremos extrair desse texto aqui? É que Deus, se nós formos obedientes à vontade de Deus e vivermos à luz da sua ministração, acreditando que toda a provisão vem daquele Deus, o Deus de aliança na nossa vida, você não precisa caminhar uma vida com medo e dispersa, querendo alcançar objetivos. Você tem que se lançar a viver aquilo que Deus tem para a sua vida, porque o que Deus tem para a sua vida, anote o que eu vou te dizer, não é passar no vestibular, não é ter um diploma, não é ter apenas uma família, mas é passar no vestibular, ter o diploma, ter uma família, e tudo, e onde você for, tudo isso abençoado por Ele, com a mão dEle estendida sobre a sua vida. Era isso que Deus estava falando para o povo: onde vocês forem, eu vou com vocês, onde vocês caminharem, vocês serão prósperos. Essa é a diferença. Então, primeiro, eles desobedecem, eles ficam ali, eles não se espalham. Segundo, eles trocam. Lembra de Moisés quando sobe ao monte? Olha só, o povo estava vivendo uma vida de escravidão no Egito, e Deus livrou eles com uma mão poderosa. Eu fico imaginando se tivesse visto aquelas 10 pragas. Já pensou que coisa impressionante, não é? É uma coisa absurda aquilo lá. Você olha aquilo lá, até na novela, né, que passa lá na televisão, você fica impressionado. Uau! Já pensou você vendo tudo aquilo acontecendo, e de repente você sai da sua terra, que você era escravo, vivia uma vida maçante, uma vida sem esperança, sem nada, e de repente o primeiro episódio que você vê é um mar na sua frente, o mar ali que está ali impedindo você atravessar, e Faraó vem com seus carros e carruagens atrás para te levar de volta, e Deus milagrosamente, Ele abre o mar, e o povo passa pelo mar e atravessa o mar com pés enxutos, e do lado de lá eles cantam o hino da vitória. Uau, eu olho isso e falo assim: meu Deus, o que eu ia fazer vendo um negócio desse? Parece que eu tenho a impressão que eu ia chorar o dia inteiro. Perdão. Sabe, é uma coisa assim, de entrega, de devoção. Sabe, eu ia viver maravilhado, impressionado com esse Deus maravilhoso. E muitas vezes nós ficamos assim, quando acontece uma bênção na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos assim, quando vem notícias alegres, que alegram o nosso coração, nós ficamos impressionados. Nós ficamos assim, apaixonados por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E do lado de lá a gente canta o hino da vitória, e sentimos realmente que nada pode nos vencer, e realmente nada pode nos vencer. E aí Deus chama Moisés, ele sobe lá no monte, fica lá uns dias lá no monte, poucos dias lá no monte. E enquanto Moisés estava no monte, o povo estava inquieto embaixo no monte.
E o povo vira para Arão e fala assim: olha, mas Moisés está demorando. Será que ele vai voltar? Será que Deus se esqueceu de nós? É impressionante, né? Aí o povo fazia, vamos fazer o bezerrinho de ouro. E ali eles lançam mão para construir um bezerro de ouro. E rapidamente trocaram Deus por um bezerro de ouro. E muitas vezes trocamos Deus por qualquer outra coisa na nossa vida. E aqui é onde que eu fico com a minha questão prática. Ei, pelo que eu tenho trocado Deus? O que tem substituído Deus na minha vida? Que muitas vezes eu tenho para falar que eu não posso, que eu tenho meus motivos, que eu tenho as minhas dificuldades, que eu tenho trocado Deus por isso. Eu quero te falar, não desobedeça e não troque Deus por nada na sua vida, porque o Deus da aliança de Noé é o nosso Deus e Ele quer para nós o melhor para a nossa vida. Amém? É simples o Evangelho. Eu não gosto de mistificar o Evangelho. Essa passagem aqui a gente poderia ficar com algumas, sabe, e Nimrod, ele construiu Babilônia, Nínive. Não, eu quero saber da obediência. Eu quero saber do que eu tenho trocado Deus ou não. Eu preciso ser prático na minha vida. Eu não preciso ficar com discursos que não agregam em nada. Eu preciso olhar para mim, me examinar e ver como que eu preciso melhorar e caminhar de encontro com esse Deus que tem nos chamado, que tem falado para nós, aos nossos corações. É para esse Deus que nós estamos falando. E aí nós vimos então o propósito do povo, no ponto de número 3, que eles construíram, então, no coração deles, no versículo de número 4, eles disseram assim, e disseram, vamos construir uma cidade, e essa cidade como a torre, cujo topo chegue aos céus. O terceiro ponto que eu gostaria de perguntar para você essa noite é: o que você está construindo? O que nós estamos construindo? Por que nós estamos construindo? Aqui, eles queriam construir uma cidade cujo topo chegasse aos céus. E não ache que você, com a sua vida, não está construindo nada. Com a nossa vida, nós sempre temos o objetivo de construir alguma coisa. E é esse alguma coisa que muitas vezes nós temos que ter atenção, porque ocupados com a construção, muitas vezes nós nos distanciamos do propósito de Deus. É lindo você querer construir uma casa, uma profissão, é maravilhoso, desde que isso não te afaste da presença do Senhor. O que você tem construído? Quais são os seus objetivos? Qual o propósito disso que você tem colocado em construção? Se você for construir algo, e essa for a vontade de Deus, e Deus for a permissão de Deus, você pode ter certeza que a sua vida vai ser uma bênção. O que nós estamos construindo? Aquele povo, diz a palavra do Senhor, e alguns, eu falei que não ia comentar algumas coisas, né? Mas para a gente dar um pouco mais de peso aqui, interpretação no peso da palavra, diz que chegou um ponto em que as bases da construção já estavam lançadas, e só a base da construção, ela já beirava assim, quase 2 quilômetros de extensão, só a base da construção. Tamanha era aquela cidade que eles queriam construir até os céus, ou seja, algo grande, eles queriam construir algo grande, e os nossos sonhos são grandes, o que nós queremos construir é grande, o que nós queremos para a nossa família é grande, o que eu quero para o meu filho é grande, o que eu quero para a minha vida tem que ser grande, e a gente sempre ouve isso, né? Sonha grande, faça grande. O único problema é se não tiver a bênção de Deus. Entende o que eu estou querendo dizer? Tem a casa, tem a sua jornada, tem a empresa, tem a faculdade, tem a sua vida, e muitas vezes isso concorre com a vontade de Deus. Não deixe nada concorrer com a vontade de Deus na sua vida. Queira construir coisas na sua vida, mas veja se essas coisas têm a permissão e a bênção de Deus na sua vida. Amém? O que nós temos construído? Qual o propósito que nós temos construído? Já pensou eles que lançaram todos esses 2 quilômetros de alicerce, a cidade já estava grande, que essa torre que já estava se formando, e agora eles falam assim, agora nós estamos protegidos. Me ajuda. Deus já acabara de falar que Ele não ia mandar mais dilúvio. Deus já acabara de falar que a proteção deles não era a torre. Deus já acabara de falar para eles que a proteção do povo agora era Ele. Então quero essa noite dizer para você, a proteção da sua vida não é a torre que você acha que você vai construir, mas é o Deus que criou os céus e a terra.
Rafael, mas eu preciso construir, porque o que será de mim? Eu não sei também o que será de você e nem de mim, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Deus dos céus e da terra será o nosso porto seguro, será a nossa proteção, é Ele que vai nos proteger do que vier na nossa vida. Entende o que eu estou querendo dizer? A construção precisa ter esse tamanho, eu preciso chegar a essa renda, senão eu não vou conseguir ter uma independência financeira, e essas são as nossas preocupações. E junto com essa pergunta, que é de número 3, que nós estamos falando, o que nós estamos construindo, vem a 4, que é o que tem nos ocupado. Imagina o tempo que eles demoraram para lançar a fundação, o tempo que levou. Dedicar o tempo, dedicar o período de maior vitalidade das vidas deles, a energia, dedicaram o melhor deles. O que tem ocupado o seu tempo? Isso é muito sério. Eu falo porque é muito sério, porque muitas vezes nós nos ocupamos o nosso tempo com coisas que realmente não estão agregando nada na nossa vida. Eu sei que todos nós temos que trabalhar e ocupamos parte do nosso trabalho ali no serviço, por causa da renda, da remuneração, mas o que eu estou querendo aqui interpretar com você é o tempo em que nós temos dedicado a construir a coisa certa na nossa vida. E eu olho para mim, enxergo a minha vida e vejo que os dias se passam. Eu não sei na sua vida aí. Parece que ontem eu era adolescente, estava cheio de energia, agora eu já estou barba branca, cabelo branco, pressão alta, dor nas costas, e olha que sou novo, hein? Eu já tenho mais problema. Minha esposa tem uma bisavó que tem 109 anos, e é impressionante, ela vai lá, ela fala assim, você vai lá visitar ela, é lúcida totalmente assim, e ela fala assim, nossa, eu estou com uma dor nas costas, eu falo, misericórdia, Senhor. Ela com 109 está com dor nas costas, imagina eu, que eu já tenho 38, eu também já estou travado aqui. Imagina com 109, está normal. O tempo passa, e a gente se ocupa, e de repente quando a gente vê, ficamos ocupados. Ocupados trabalhando, ocupados estudando, ocupados fazendo qualquer outra coisa. E tomou toda a nossa ocupação, o que tem ocupado a sua vida. E muitas vezes, escuta o que eu vou te falar agora, isso é algo para despertar dentro de você. Olhe o que tem te ocupado, sério mesmo. Olhe o que tem ocupado os seus dias. Para aquilo que tem ocupado os seus dias, não se passe em toda a sua vida de maior energia, vigor ainda, ou pouco que resta ainda, ou um período que resta ainda, para você continuar ocupando com as mesmas coisas que realmente não trarão nada de diferente na sua vida. Porque está ocupando, construindo uma torre, algo que você está na sua cabeça, está na cabeça de outro, e você entrou de gaiato. Olha o que eu quero dizer. Para Nimrod, beleza, nosso nome será forte a cidade. Mas foi Nimrod que estava construindo a torre? Foi todo mundo. Ou seja, o camarada fez ainda o povo parar para construir algo que ele queria, que não era a vontade de Deus. E impressionante como esse homem, esse valente, conseguiu ainda trazer uma multidão com ele. E o povo, olha só, o povo envolveu com ele. E o povo se dedicou e estava construindo. Imagina eu fico vendo aquelas torres no Egito, sabe aquelas pirâmides do Egito? E fico vendo tanto de trabalho e esforço humano que não se levou para colocar aquilo ali, para chegar naquele ponto, né? E Faraó mandando, e o povo lá, traga a pedra. Rapaz, para trazer cada pedra daquela lá, você já pensou? E o povo tudo indo na onda de um negócio que não tinha nada a ver com a vontade de Deus. E aí que é o ponto que eu estou falando. Muitas vezes estamos ocupados construindo algo que não é nem para nós, é para os outros. É a vontade do outro. Gastando o nosso tempo, a nossa força, o nosso braço, a nossa dedicação naquilo que não é de Deus. E muitas vezes naquilo que é só para nos satisfazer. Isso que é o pior. Tem um personagem da Bíblia que é uma grande lição disso, que o nome dele é Neemias. Neemias, ele trabalhava, você sabe da história, ele era copeiro, e ele servia lá diante do rei, e um dia chegou diante do rei triste, e falou assim, ó rei, e o rei percebeu a tristeza dele,
E ele olhando a tristeza do rei, o rei olhando a tristeza dele, falou: por que você está triste, Neemias? Ele falou: como que eu poderia ficar alegre se o povo do meu pai, a minha cidade, os meus antepassados, a cidade de onde eu tenho origens, está queimada e destruída? E o rei autorizou ele voltar para a sua cidade. E ali ele muda de função. Ele que servia num palácio, ocupava do seu tempo, servindo ao rei, ocupava do seu tempo experimentando as iguarias do reinado, comia do melhor, dormia numa cama boa. Ele ocupava o seu tempo com isso. Ele foi ocupar o seu tempo agora com outras atividades, trabalhando num propósito espiritual, divino, que tinha a bênção e tinha a mão do Senhor. Mudou a ocupação de tempo. Concorda com você? O tempo que ele dedicava para si, para suas conquistas, ele começou a dedicar a Deus. E entenda, Rafael, mas você está falando que eu devo largar o meu serviço para servir, fazer a igreja? Nada disso, irmão. Eu quero falar que quando você abre mão para fazer algo para você e começa a dedicar para fazer algo para Deus, a vida financeira, a vida espiritual de Neemias mudou totalmente. E para melhor, e para mais, e para melhor, e para mais. Porque ele deixou de ser copeiro e no final da história dele ele era governante. Imagina que copeiro que ia virar governante? Não ia. E ele não foi com a intenção de se tornar governante. Ele foi com a intenção de trabalhar e servir ao Senhor. Falei, qual é a lição? Com que ele estava ocupado? É aí que é o ponto, chave do negócio. Neemias, capítulo de número 6, os inimigos querem afrontar ele. E convidam ele: ô Neemias, para o que você está fazendo e vem se reunir com a gente. E ele falava: não vou. Aí vinha novamente os mensageiros do inimigo lá, Sambalá e Tobias, para enviar, para arrumar uma emboscada para ele. Falava: Neemias, vem se encontrar com a gente. Ele fala: não vou. E pela terceira vez ele fala assim: olha, eu não vou, porque eu estou ocupado numa grande obra, que é uma obra em que nós precisamos realizar para a honra e para a glória do Senhor. Essa noite, você pode em algum momento na sua vida falar: estou ocupado numa grande obra? Estou dedicando meu tempo para uma grande obra? E não ache você que não tem espaço para você fazer isso, que tem, viu, querido? Tem demais. Sabe quando eu tinha 15 anos lá na igreja? Ia para a igrejinha com a bicicletinha veinha, né? Chegava ali e eu ouvia o louvor, né? E só ouvia, porque cantava mal e não conseguia fazer nada de acordo, irmão. Confesso para você. E eu, lá na igreja, lá tinha votação no final do ano para os cargos da igreja. E aí na votação começava assim: quem quer ser o tesoureiro? Eu levantava a mão assim, aqui, Ninguém nem me indicava. Quem quer ser o obreiro? Ninguém levantava a mão. Acho que não tem indicação. Parecia que, sabe? E eu querendo um cargo, uma ocupação na igreja, na obra do Senhor. E não consegui nada. E, irmão, tinha novo convertido, tinha gente que tinha cargo. Igreja com 20 pessoas, não consegui cargo nenhum na igreja. Saí da igreja triste, desanimado, peguei minha bicicleta, fui embora chorando. 15 anos, eu lembro até hoje. Fui lá na pracinha, sentei e chorei. Senhor, eu queria tanto trabalhar na sua obra. Senhor, eu queria tanto poder dedicar meu tempo, Senhor. Me ocupar com as suas coisas, Senhor. Para que eu fui falar isso, meu querido? Hoje, com 38 anos, minha esposa sabe, é a gente que lava a igreja, arruma o banheiro, sobe no telhado, prega, canta, puxa água, desentope cano, faz tudo que você sonhar. Se tiver que pintar a igreja, a gente que pinta a igreja, é a gente que é eletricista, a gente toma choque, é a gente que vai fazer oração, é a gente que expulsa demônio, é a gente está ocupado 100% agora. Você não queria atividade? Tem atividade. Mas todas as coisas, querido, se eu pudesse falar, como eu disse aqui, olha, se tem uma pessoa que é feliz, sou eu. Puxa, o irmão, como que é o nome do irmão que tocou violão? Juliano. Puxa, que coisa linda que eu ouvi aquilo, né? A bênção, olhar para as coisas que nós temos e sentir alegria. Realmente, Juliana, é sua esposa? Olha ela aqui, cara estranhinho, olha que esposa bonita. Tem que agradecer mesmo, irmão. Olha aqui eu, como que eu estou desarrumado, olha que mulher bonita. É bênção na nossa vida. Porque quanto nós estamos ocupados, Deus vai nos abençoando, agraciando, e a bênção do Senhor vai fluindo na nossa vida. Isso é maravilhoso. Poder desfrutar e saber que o que nós temos construído é muito mais do que querer conquistar espaços para que o homem nos olhe, para que a gente se sinta seguro. É mais do que isso. A maior construção e a segurança que nós temos é ter a dependência e a confiança no Deus da aliança. Amém? Já estou encerrando, não sei como que é o tempo aí, Ismael. Mais um pouquinho, pode? Pode, pastor? Só mais um pouquinho, então. O povo, eles queriam, ficou claro aqui com Nimrod, aquelas pessoas que queriam falar, no capítulo de número ainda, no capítulo 11, no versículo de número 4, que eles falam assim, olha, uma torre que alcance os céus, né, com um objetivo grande, vai ser grande,
E assim, a segunda parte do versículo fala assim, ó, o nosso nome será famoso, e não seremos mais espalhados pela face da terra. Ele diz aqui então, o nosso nome, além do negócio ser bonito, elegante, grande, rapaz, eles vão falar da gente. O nosso nome será falado. Olha que coisa. Quando fala isso, é aqui que mora o perigo. E aqui nós vemos uma grande lição na história, em que nós vemos, na Bíblia fala, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, de um rei chamado Uzias. Uzias, diz a palavra de Deus, que foi um dos melhores reis, um dos reis mais abençoados. Leia na sua casa essa passagem, 2 Crônica, capítulo de número 26. Uzias foi um homem que foi tão abençoado, que você olha as bênçãos que Deus conferiu a ele, você fica impressionado, porque os próprios inimigos dele vinham trazer presente para ele. E o nome dele começou a conquistar a terra, até que ele se tornou forte, e o nome dele muito poderoso. E no coração dele, ele engrandeceu. E isso lhe foi a sua ruína, a sua queda. Por quê? Porque ele foi tão abençoado, ele foi tão grande, o nome dele ficou tanto destaque, que quando começaram a falar com ele, ele achou que ele era e podia fazer tudo. E ele entra no altar, no lugar que ele podia, e queima incenso, e não podia queimar incenso. Ele oferece ali, faz atitudes que ele não poderia, e não estava autorizado a fazer. E o final dele, o começo da história dele é lindo, e o final da história dele é decepcionante. Porque ele é ferido, ele morre, e assim não condiz nada com a história dele, porque ele morre com uma enfermidade que o Senhor lhe acometeu por desobediência, porque ele achou que o seu nome alcançava agora destaque. É o que nós sabemos sobre Lúcifer, aquele que era um anjo, que ministrava, e o seu coração um dia se encheu e falou assim, eu quero ser como o Altíssimo. E nós sabemos do que ele faz, o que ele é, e onde vai morar para toda a eternidade, por causa de altivez de espírito. E nós vemos também na Bíblia 2 lições, também ainda sobre esse tema, que é muito importante. No livro de Atos, capítulo de número 12, fala sobre Herodes. Diz que Herodes, ali o governante da época, ali na igreja primitiva, a igreja estava passando um momento de dificuldade, não a igreja, a sociedade, problema financeiro, problema social, e convidaram Herodes para colocar umas palavras ali, para animar o povo, para confortar o povo. Herodes coloca suas vestes, sua roupa sacerdotal, e faz um discurso para aqueles que ouviam. E o discurso foi lindo, foi bonito, o povo se encheu com o discurso, e o povo começou a falar assim, isso não é Herodes que está falando, isso é Deus que está falando, é um Deus. E Herodes ficou todo, uau, ele se impressionou com as palavras dele, e diz a palavra do Senhor, lá em Atos, capítulo de número 12, depois do versículo de número 20, que ele foi acometido e morto por vermes, por não ter dado glória a Deus. Altivez. O que o povo queria? Nome em destaque. Queria que o nome deles estivesse em destaque. Mas agora eu vou te citar aqui para você 3 exemplos de pessoas que tiveram comportamentos diferentes, para a gente entender o que é a glória de Deus na nossa vida. Primeiro, Paulo, lá no capítulo de número 14, quando ele vai em Listra, junto com Barnabé, e ali tem um aleijado, e o aleijado está ali, aleijado de nascença, e eles oram por aquele aleijado é curado, e no meio da praça olham para Paulo e Barnabé e falam assim, uau, esses caras são Deus, e começaram a cultuar a eles, e começaram a ovacionar eles, dizendo, vocês são enviados de outro planeta, vocês são. Paulo e Barnabé rasgam as suas roupas e falam, ei, o que vocês estão arrumando? Deus é Deus, nós não somos nada, toda a honra e toda a glória tenha que ser dada a Deus. Isso é importante, Rafael, por que você está frisando sobre esse tempo? Porque a gente precisa entender o que a igreja está oferecendo. Por isso que eu estou frisando esse tempo. Falando sobre os holofotes, a igreja, ela não quer que o nome do Senhor seja cultuado. A igreja tem esse propósito, é lindo, maravilhoso, mas a igreja vai começando a construção forte, né? O nome começa a ficar espalhado, aí começa a se falar da igreja fulano de tal, nas rádios, sabe, com os vizinhos, os parentes, e de repente o nome da igreja está, e a igreja agora, que é os holofotes, que é as imagens, mas a honra e a glória do Senhor não é da igreja, não é do templo, não é de quem ministra, não é de quem prega, não é de quem louva, a glória é de Deus.
O maior exemplo que nós temos foi do próprio Jesus, de Filipenses capítulo de número 2, porque eles, mesmo sendo Deus, se despiu de toda a sua glória, fazendo-se homem, esvaziou-se de si, e teve uma morte em maldição, mas ele não quis levar a glória, mas esse homem é digno e merecedor, que o seu nome esteja sobre todos os nomes, e que todo joelho se dobre. Essa é a revelação de Deus, o nosso próprio Jesus, que merecia, que poderia ter, mas ele não quis fazer isso. Ele não usou disso, porque ele sabe onde isso leva. E eu fecho com um exemplo de João Batista, João capítulo de número 3. João pregava a palavra de Deus no deserto. E aqueles seguidores chegaram até João e falaram assim para João: João, do lado de lá, aquele que você batizou está lá, e o povo está seguindo ele. Olha as palavras de João. Mas eu sempre disse que eu não sou o Messias. Eu só preparo o caminho do Messias. Ele é o Messias. Ele é o noivo. E veio buscar a sua noiva. Olha as palavras de João, irmão. Olha o que é fé e ser obediente, a não querer construir nada e ocupar nada com um tempo vago. Escuta, eu sou amigo do noivo. E eu, como amigo do noivo, eu escuto a voz do noivo, e a felicidade e a voz do noivo me alegra, porque o noivo veio buscar a sua noiva, a noiva não é minha, eu estou só preparando o caminho. O que ele está querendo dizer é que a honra e a glória é dele, não é minha. O que eu estou fazendo, eu estou ocupando o meu tempo em serviço do nome do noivo. Eu sou amigo do noivo, e eu quero que o noivo sinta-se feliz com a sua noiva. E aí um dos versículos mais lindos que nós conhecemos, João capítulo 3, versículo de número 30, convém que ele cresça, porque é ele que merece toda a honra e toda a glória, é dele, não é do missionário, não é do profeta, não é daquele que faz a cura. E aí a gente vê aqueles cultão, sabe? Cultão que vai vir o pastor lá de não sei da onde, que vai vir. Eu que sei, irmão, que eu já passei com isso aí na minha caminhada de fé. Nesses, quantos anos que eu tenho de convertido aí, não sei, muitos anos de convertido, eu que sei quantas besteiras que eu já ouvi, quantas coisas que não agregaram nada na minha vida, pelo contrário, só me deixaram mais disperso na fé, confundindo mais a minha fé, porque esses homens queriam as luzes, queriam o destaque, queriam o nome, e o nome de Deus sempre ficava nas entrelinhas, nos cantos, mas a honra e a glória do Senhor. A obediência precisa ser dele, nós não podemos trocar ele por nada, nós temos que construir coisas com o propósito dele, e nós devemos gastar as coisas, ocupar o nosso tempo para as coisas dele, e jamais entender que nós podemos e devemos ter alguma coisa. Tudo é para ele, tudo é dele, a honra e a glória é dele. Amém, irmãos? E o segundo passo é: crescer e multiplicai. Sexto passo, para encerrar: crescer e multiplicai. Desfruta do que eu tenho para te oferecer. Isso é muito importante. Quando Deus fala para o povo assim: olha, vai pela terra, vai multiplicar, eu vou com você, Ele está querendo dizer: vai viver, vai viver, vai viver em família, se multiplique, cresça, resplandeça, onde você estiver eu estarei com você. Era essa a ministração das palavras, mas não, o homem gosta de travar e possuir, conquistar, fazer o nome forte. Então essa noite eu vim falar para você que melhor do que ter a casa própria é ter um lar abençoado. Melhor do que ter um carro zero do ano é saber que por onde você anda Deus está com você. É viver, porque Deus não falou para Adão lá no Éden: está vendo esse jardim? Eu vou passar para o seu nome, passa lá no cartório, assina lá, metro quadrado para você, metro quadrado para você. Isso quem fez foi o homem, querido, e a gente precisa com o metro quadrado nosso, com o metro quadrado do outro, e acha, mas Deus não fez nada disso, e mesmo assim Ele deixou as árvores, as frutas, o céu, o ar, a atmosfera, tudo que a gente precisa, porque Ele não fez nada para o homem possuir, Ele fez para o homem desfrutar. E nós, querendo possuir, construir, nos ocupar, não desfrutamos do que Deus tem para nós, porque nós ficamos ocupados, gastando tempo com aquilo que a gente acha que é de benefício para nós. Botar meu nome numa escritura, conquistar um diploma, fazer um negócio para o meu nome ser de destaque, para mim dar orgulho para o meu pai, para minha mãe,
para mim poder honrar meu filho, para mim poder... Não quero saber, eu quero que você desfrute das coisas de Deus na sua vida. Você está tão ocupado que não está mais desfrutando das coisas de Deus na sua vida. Amém? Já estou encerrando e vou encerrar assim, olha. Quando o Senhor vem e confunde as línguas, o povo falava só uma língua, e o Senhor confunde a língua. Uma vez que há confusão e a desobediência da parte do Senhor, e as línguas estão confundidas, nós não conseguimos mais alcançar os nossos objetivos. O objetivo terminou, porque não tinha mais como se entender. E isso acontece muitas vezes na igreja, isso acontece muitas vezes dentro de casa, quando a fala não começa a bater mais. Por quê? Porque há confusão. Tenha atenção quanto a isso. Isso é importante, sabe por quê? Porque muitas vezes, olha só o que eu vou te falar agora, hein? Nós não estamos nem construindo nada e ocupando um tempo para nós mesmos. Nós estamos fazendo isso para outra pessoa. Não entra na confusão, na divisão das outras pessoas. Vai trazer confusão para a sua vida. Vai trazer transtorno para você também. Não vai na Babel dos outros. Não entra na torre dos outros, irmão. Eu fiz estágio aqui em Ribeirão uma vez, trabalhei não sei quantos anos. O cara tinha um sonho de fazer um negócio, eu viajava no sonho do rapaz, sabe? Que nós vamos fazer de Ribeirão Preto. Eu falei, ele fazia assim no céu, assim, eu chegava até a olhar. Eu falei, nossa, vai ser grande, né? Porque é sempre assim, ó. E eu trabalhei, ó. Menos de meio salário mínimo, ó. De repente que eu caí em si, depois de anos, eu falei, esse cara é maluco, velho. Eu entrei na maluquice dele. Perdi esse tempo todo. Eu vou meter o pé daqui e fui viver minha vida. Porque o cara viajava no negócio. Ele estava construindo uma torre dele, uma Babel dele, um negócio dele. E eu junto com o negócio, carregando os tijolos para ele, maçando barro, botando fogo no tijolo. E eu levava lá e não virou nada. Não sei nem o que virou e não virou nada. Até hoje também o negócio do cara. Mas é isso, entende o que eu estou querendo dizer? Por quê? Porque a gente sempre achou que construir, conquistar e possuir seria a melhor opção. Mas não, é desfrutar as coisas de Deus a melhor opção. É olhar para dentro de casa e ver a bênção de Deus na nossa casa. Gênesis 11, versículo de número 6. Logo depois que ele divide as línguas, ele fala assim, ó, o Senhor, olha essas palavras aqui, irmão. Eu já estou encerrando aqui, ó. Disse o Senhor, eles são um povo só, falam uma língua, e começaram a construir isso, que era aquela torre. Olha o que Deus está falando aqui. Olha isso. Em breve, nada poderemos fazer para impedir, porque eles alcançarão o seu objetivo. Deus está falando assim. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque eles realmente vão fazer um negócio louco. Eles tinham um propósito, colocaram a energia, só que algo que não tinha a vontade e a bênção de Deus. Mas sabe o que me deixa impressionado? É que quando você e eu estamos juntos, vivendo algo, e nós queremos, e nós decidimos, nós avançamos com o que nós queremos. O único problema é se isso tem a bênção ou não de Deus. Entende o que eu estou querendo dizer? Até Deus, você já viu aquela expressão, esse povo faz coisas que Deus duvida? Até Deus esse povo surpreendeu, porque eles colocaram no seu coração, e vamos fazer isso mesmo? Vamos. O João virou para o Pedro, o Pedro virou para o Marcos, o Marcos virou para... Falou, Maria, traz um café aí que nós vamos trabalhar. E a Maria trazia o café e eles começaram a trabalhar ali, trabalhar, e o negócio foi criando forma, porque o ser humano, ele é dotado de energia e capacidade para fazer as coisas. E quando ele coloca alguma coisa no seu coração, aquilo como objetivo, e ele vai atrás, ele pode realmente conquistar. O único problema é que não era o que Deus queria, aquela torre. Entende o que eu estou querendo dizer? Então essa noite eu quero dizer para você, é que você não consegue construir nada na sua vida sozinho, você vai precisar de alguém. Desde que tenha a bênção do Senhor, amém, querido? Mas se una com pessoas que te ajudem. Peça ajuda. E não economize energia. Coloca energia no seu sonho, no seu objetivo, no que você quer, no que você deseja. E a bênção do Senhor vai protegendo de cima, e pode ter certeza que o dilúvio não vai vir de baixo para te pegar, porque é um Deus de aliança que te prometeu.
Eu e você somos capazes, e nós temos um Deus que avalia por nós, assina por nós, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa. Estou falando para você, acredite em você. Acredite em você que você é capaz. Acredite naquilo que você tem no seu coração. Rafael, mas faz tempo, acho que já não tenho mais idade, acho que eu não tenho mais energia aqui. Nós ia falar isso para quem? Para Noé, irmão? Que ele não ia ter capacidade de construir a arca. A gente sabe que ele não tinha experiência, ele não tinha condição e nem habilidade, mas ele estava pautado com o Deus do projeto, o Deus da aliança. Em nome de Jesus, receba isso na sua vida. Eu quero declarar e profetizar sobre você. Se levanta, levanta a cabeça, acredita que é possível. Esse povo que não tinha a bênção de Deus deu uma lição para nós, e se nós colocarmos isso como objetivo na nossa vida, a igreja será um lugar de bênção, não só para a nossa casa, mas para outras famílias na face da terra. Não porque eu vou fazer, mas é porque se nós estivermos unidos nesse propósito, Deus vai honrar a nossa força, a nossa energia, o nosso trabalho. Vai honrar como honrou Neemias, que ele construiu e disse que estava ocupado trabalhando numa grande obra, e realmente eles reconstruíram os muros de Jerusalém. Os inimigos tiveram que olhar e falar assim: agora nós vemos que Deus tem abençoado esse povo, e abençoou mesmo. E eles se ocuparam, e eles se dedicaram, e viveram para construir algo, para impressionar não o nome deles, mas o nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Não baixe a cabeça, lute e trabalhe, que Deus é contigo. Amém? Vamos nos colocar.